Por volta de 2008, quando eu ainda era apenas um pequeno vilão, minigames eram populares e a Record tinha uma versão dos X-Men. Eram tempos verdadeiramente difíceis. Durante esse período eu ganhei meu primeiro computador, e apesar de não ser grande coisa, eu fiquei muito maravilhado com ele. Infelizmente esse computador não tinha a melhor das configurações, portanto ele não rodava qualquer coisa, então não podia sair por aí comprando qualquer jogo. Durante uma das visitas que eu costumava fazer para as lojas de produtos populares alternativos, eu queria comprar os Battlefields e Call of Duty que existiam por aí, mas o cara me disse: "Ei, criança, o seguinte, seu PC é muito reba, tem que pegar um desses jogos aqui para rodar." Ele então me entregou 2 jogos infantis, um era do Gato Félix e o outro era Asterix e Obelix XXL. Como eu já conhecia os 2 gauleses, então eu optei por eles, pelo menos era menos pior do que o gato da bolsa amarela. O engraçado é que quando eu tentei instalar o jogo, o leitor de CD queimou. Mandei pro técnico e depois de 2 dias no conserto ele voltou para casa. Aí eu liguei o computador no 220 com a chave no 110, mais 3 dias para trocar a fonte. Depois de mais 3 dias no conserto, ele voltou para casa e eu finalmente instalei o jogo. Mas por não ter placa de vídeo, ele não rodou e ainda desligou o Windows. E naquele momento, minha origem de vilão teve início. Mas, felizmente eu estava muito certo sobre escolher esse jogo. Quem cresceu jogando Bom de Guerra e Devil May Cry não sabe o que é porradeiro de verdade. Não existe nenhum limite para o que esses dois podem fazer. Eles batem em romanos mais rápido do que o Sonic bateria se bebesse uma latinha de Red Bull cheia de cocaína. E confesso, para um jogo em que a proposta não é ser um jogo violento, ele ultrapassa todos os limites de um jogo infantil. E agora você deve estar se perguntando, mas vilão, nem morte tem neste jogo? Bom, primeiro você faz muitas perguntas. E segundo, apesar de não mostrar as mortes, eu tenho certeza que todo mundo nesse jogo tem um final horrível. Mas deixa a introdução do jogo explicar por mim. Viu? Eles não morrem, mas eles são mandados para a Lua. E você sabe o que acontece quando alguém vai para a Lua? Sim, exatamente isso. O jogo começa de forma bem simples. Ele começa com a vila dos gauleses sendo atacada pelos romanos. Então, um ex-espião de César é o primeiro a te informar do que está acontecendo e ele passa a ser o seu guia no jogo. Ok, matar 30 romanos e trazer os escalpos. Ok, parece fácil e divertido. Vamos lá. Pronto, agora vamos entregar a missão e... amigo, não precisa ficar tão animado com isso. São só capacetes. Os puzzles desse jogo são bem interessantes, apesar de não tão expressivos no começo. Mas todo mundo sabe por que a gente está aqui. Esse jogo é absurdamente incrível. Você simplesmente destrói tudo que está no seu caminho na porrada. Não é apenas isso, além de você ser uma máquina de destruição em massa, o jogo também te dá uns combos bem legais. Claro, quando eu era apenas um vilãozinho eu não fazia ideia de como eu fazia isso funcionar. Esses símbolos são muito estranhos. Soco, pula, gira, pula, pula, gira, soco, soco, bate, bate. Mas cada um desses combos vale muito a pena, eles são devastadores, principalmente os últimos. Se você ainda não está convencido sobre quantos inimigos desse jogo sofrem, olha essa poção. Sem contar que esses romanos sofrem muito mais quando tem uma sessão de elevador. Pobres coitados, eles nem têm pra onde ir. A
trama do jogo é bem simples. Os principais amigos de Asterix e Obelix são sequestrados e levados para várias partes do Império Romano. Sans Schiffer, realmente o nome dele é Sans Schiffer, é quem informa para você que seus amigos foram colocados em barcos e levados para terras distantes. Oh não, que pena, oh, realmente, muito longe, não é como se eu pudesse nadar até lá. Ei, olha, segredos, adoro esses segredos. Você tem que achar essas auréolas em todos os mapas. Cada mapa tem um número diferente. Quando eu era criança eu nunca procurei muito por eles, então vamos ver o que eles fazem. Eu não consigo encontrar o último, eu procurei em todo lugar desse mapa e não consigo achar. Eu já estou na última parte, ele tem que estar por aqui. Na verdade, o que você tem que fazer é voltar no primeiro save, voltar todo o caminho até o começo do jogo, trocar para o Obelix e quebrar essas caixas. Depois voltar para o primeiro save novamente para poder salvar e sair e ver o que você ganhou. Isso deu trabalho, espero que seja algo que vale muito a pena. Adorei. Claro que a jogabilidade não é só dar porrada por aí apertando um único botão sem dificuldade nenhuma. Existem também alguns puzzles consideravelmente desafiadores, pelo menos para o público-alvo dele. Sem contar que por causa dos segredos a exploração do jogo se torna bem interessante também. Estamos sempre por aí tentando explorar todos os cantos do jogo, tentando achar algo diferente, tentando ver o que tem nesse canto e naquele canto. Além dos puzzles e das porradarias, existem algumas sessões em que você desliza com o Obelix. A ideia é sempre a mesma, tentar não morrer e pegar o máximo de capacetes possíveis. Mas os controles não são nada fáceis. Mas ainda assim é uma experiência bem interessante, apesar de que alguns desses mapas são similares demais com alguns jogos. Eventualmente, essas sessões de deslize passam a ser sessões de barcos e a dificuldade é muito mais difícil. Ou pelo menos os controles são bem piores. Não tem dificuldade no combate, mas tem nesse barco. Eu me lembro bem, esse filho da mãe foi o primeiro Rage Kit que eu tive na vida. A cada novo chefe a dificuldade aumenta e traz coisas novas para um desafio ainda maior. É um aumento bem sutil e que te prepara para o último chefe. O último não é nada tão absurdo, mas como dá trabalho. Mas dá pra fazer sem pressa. Esse jogo é um excelente exemplo de como você pode resolver tudo na porrada se você quiser. Mas a grande estrela do jogo realmente é a porrada. Eu queria que eles me dessem um grande número de inimigos pra enfrentar. Tipo, uns 1000 romanos de uma vez, eu não reclamaria. Seria muito divertido, eu tenho certeza. É exatamente disso do que eu tô falando. Ok, não foi tão fácil assim logo de primeira. Ok, a terceira com certeza vai dar certo. Só precisava de um pouco de prática, mais umas 2 tentativas e eu consigo. Ok, esse jogo definitivamente não me preparou para este momento. E eu não menti sobre o número de mortes. No momento dessa gravação foram realmente quase 190 e eu acho que não tenho mais estrutura para continuar tentando. Eu acho que esse é um trauma da minha infância que eu não vou superar. Mas ainda assim, muito carinho e dedicação foram colocados nesse jogo. Cada detalhe é bem feito, o acabamento do jogo é excepcional. E apesar dele ser bem antigo, ele envelheceu muito bem. Realmente foi um trabalho muito bem feito pela Strange Libellus? É francês. Durante todo o jogo você pode notar como eles se preocuparam com cada detalhe e cada pedacinho. Até mesmo os animais de fundo são bem feitos. Tem, por exemplo, este inimigo. Ele usa esse snorkel porque ele está na água. Nenhum outro inimigo do jogo tem esse detalhe. Ou seja, alguém desenhou e programou isso no jogo para esse único personagem. Apenas um detalhe que ia durar alguns segundos, mas mesmo assim eles colocaram no jogo.
Se isso não é atenção aos detalhes, eu realmente não sei o que é. Mas a física do jogo ainda é um pouquinho questionável. Mas eu vou deixá-la passar. Eu não estou sendo nem um pouco irônico quando eu digo que esse jogo é um dos melhores jogos de ação e aventura que eu já joguei. Eu recomendo ele muito para qualquer pessoa que gosta do gênero. Ah, ok, vamos tentar mais uma vez.